Então, existe uma verdade objetiva que é independente de que eu creia ou você creia nessa verdade. Porque nós observamos ela e ela é o que é. Você não precisa acreditar nela ou desacreditar nela para que ela seja verdade. Então teve um amigo, por exemplo, que falou, olha, se em algum momento encontrarem o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo e verificarem que de fato era o corpo dele, e, enfim, se a ciência conseguisse fazer isso e encontrasse, o que é que seria do cristianismo? Então, eu respondi, ora, o cristianismo ia passar a ser falso. E todo o que nós falamos sobre o cristianismo passará a ter sido apenas uma história e uma filosofia, né? O próprio apóstolo Paulo falou isso. No livro de Coríntios, na primeira carta dele aos Coríntios, ele disse o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo. Então, está em 1 Coríntios 15, 14 e 15. Paulo fala sobre isso, que a religião que ele prega com Deus, ela passa a ser falsa, ele passa a ser um mentiroso se Cristo de fato não ressuscitou. Então não é uma coisa que se escolheu acreditar, é uma coisa que aconteceu e aí as pessoas que não têm as provas de que isso aconteceu podem exercer uma fé nisso e uma confiança nisso. A partir do momento que existe uma prova ao contrário daquilo, então é disso que Paulo está dizendo. É vã a nossa pregação e nós somos mentirosos, né? Nós não estamos ensinando a verdade. Então, não existe essa prova, que não existe esse corpo de Cristo que encontraram morto, né? No caso, ele não teria ressuscitado. Agora, se nós pegarmos isso, essa verdade objetiva, e trouxermos para o contexto do mormonismo, então nós podemos encontrar várias verdades objetivas em relação a isso. Então, por exemplo, eu tenho aqui a edição de 1830 do Livro de Mormon, tá? É uma réplica que eu encomendei e as placas de ouro foram recebidas por José Smith em setembro de 1827, de acordo com o que ele diz na história. Ele não traduziu, começou um pouco a tradução e interrompeu, e só voltou a traduzir em 1829, entre abril e junho, com Oliver Cowdery. É isso que ele diz, tá? A primeira edição do Livro de Mormon foi de 1830. Teve uma segunda edição em 1837, outra em 1842, outra em 1820 e mais uma, que é a última, é de 1981. Então, no livro de História da Igreja, que é oficial da Igreja, vocês podem encontrar na internet facilmente, existe o relato de quando foi, daquele momento que José Smith, Oliver Cowdery, David Whitmer e Martin Harris receberam uma testemunha de Deus de que aquelas placas são verdadeiras, placas de ouro. Então, um anjo apareceu diante deles e eles ouviram uma voz do alto, diretamente acima deles, dizendo: essas placas foram reveladas pelo poder de Deus e elas foram traduzidas pelo poder de Deus. A tradução que vocês têm visto é correta e eu comando que prestem testemunho do que vocês viram e ouviram. Ora, uma voz do alto, não está claro se foi o anjo ou se foi o próprio Senhor que falou, falou que a tradução está correta. No entanto, essas várias edições teve correções que não foram apenas ortográficas ou gramaticais ou de pontuação. Teve 3.913 alterações não ortográficas, tá? Mudou-se palavras, mudou frases, inseriu artigos, pronomes
que mudam completamente a doutrina que está ensinando no livro de Mórmon. Ora, então a tradução não foi feita corretamente. Ou o que nós podemos entender é que a tradução foi feita corretamente, conforme essa voz divina falou, e José Smith profanou uma escritura sagrada, fazendo correções, e, por conseguinte, os seus sucessores. Tá? Então isso daqui é uma verdade objetiva que nós podemos ter. Ou foi mentira dele, que não teve voz nenhuma do além, dizendo que a tradução era correta. Tá? Existem vários outros documentos. Eu tenho aqui uma pilha de documentos que mostram essas incongruências dentro do mormonismo. Tá aqui, ó, imprimi só as coisas que mais me chamaram a atenção. Tem aqui mais papel, tá certo? Essas partes aqui no meu livro de Mórmon de 1830 são os anacronismos e as correções e as congruências dentro do texto do livro de Mórmon, tá? E eu tenho aqui mais algumas coisas bem interessantes. Então, por exemplo, aqui eu tenho o impresso do livro História da Igreja, que José Smith relata que José Smith, no dia do martírio, ele tomou vinho e fumou num cachimbo. Tá? Eu não sabia disso. Ora, eu não estou dizendo que ele é culpado, inocente, que ele pecou por fazer isso. O que eu estou querendo dizer é que a igreja esconde esses fatos das pessoas lá dentro e retratam de uma maneira que não foi. Né? Eu também não sabia que José Smith tinha matado 2 pessoas com a pistola que ele estava dentro da cadeia no dia do martírio. Isso daí está no livro de História da Igreja, tá? Não é mentira. Eu pensava que era mentira. Minha vida inteira eu pensava que isso era mentira anti-Mórmon. Mas não é. Hoje, atualmente, se você entrar no site da igreja, tem uns artigos chamados LDS 6, está tudo em inglês. Poucos estão em português, mas a maioria está em inglês. Então, você vê lá que a igreja já admite que a tradução dos papiros para o livro de Abraão não foi de fato uma tradução. Os papiros estavam nas mãos de José Smith e aquilo funcionou como um catalisador para ele trazer o livro de Abraão para a forma escrita. E admite que a tradução literal dos papiros não foi feita. Porém, veja o que tem aqui no livro de História da Igreja. Diz bem assim, eu vou traduzir simultaneamente enquanto eu leio em inglês, tá? Logo depois disto, alguns dos santos em Kirtland possuíram as múmias e papiros, e uma descrição dos quais aparece logo mais, com W. Phelps e Oliver Cowdery como escribas. Aqui é José Smith ditando para que fosse escrito, eu comecei a tradução de alguns dos caracteres ou hieroglíficos. Para nossa muita satisfação, encontrei que um dos rolos contém os escritos de Abraão e outros escritos de José do Egito, etc. Então veja, José Smith diz que de fato ele traduziu e era da mão de Abraão, escrito com a própria mão de Abraão. Tá? Então, não se pode negar o que foi dito e ensinado antes. A partir desse momento que você nega isso é um reenquadramento e uma mentira. Tá? Então, existem essas provas, essas verdades objetivas, das quais nós não podemos fugir delas. Tá? E existem muitas outras coisas que eu encontrei e que foram tristes para mim encontrar. Por exemplo, eu encontrei esse documento que data de 1843, que é um certificado de casamento de Sarah Ann com outro homem. Essa foi uma das mulheres plurais de José Smith. José Smith casou com mulheres sagradas, com mulheres casadas, tá? O que se chama poliandria. Um homem casar com uma mulher que já é casada. Então você tem vários documentos comprovando isso. E tem os ensaios que estão no site da igreja, que a igreja admite que isso aconteceu e que ele se casou sem o consentimento de Emma Smith. Tá? Então, isso daí não são coisas que eu acredito ou que é ponto de vista meu. A igreja nunca me ensinou, nem meus pais, nem uma aula, que José Smith tinha se casado
com 44 mulheres, algumas delas já casadas, algumas delas jovens, como 14, 17 anos de idade, e algumas delas eram irmãs, tá? E ele se casou com elas sem o consentimento de Emma Smith, e algumas delas antes mesmo da revelação do casamento plural ter sido dada, tá? E ter sido mostrada para os membros da igreja. E, em alguns casos, ele ameaçou essas mulheres, dizendo que um anjo destruiria ele se ele não efetuasse esse casamento com ela. E escondido de Emma Smith, proibindo essa mulher de revelar a Emma Smith sobre esse casamento. Então são coisas que são extremamente chocantes e são reais, estão nos documentos, estão impressos, você pode ir e esses documentos estão dentro dos sites da igreja, não são papéis forjados por antimormos, tá? Então isso me angustia muito, porque as pessoas dizem, não, isso daí é opinião sua, isso daí são mentiras que você encontrou. Bom, são documentos mesmo, tem os impressos aqui. Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei extremamente estarrecido, tá? E convido vocês a verificarem por si mesmos, mas por favor, não pense que eu ajo de má fé ou contra tudo aquilo que eu considero que é o correto. Pelo contrário, foi uma fidelidade com a verdade e com a realidade que me fez buscar e tomar essas decisões, de agir de acordo com essas verdades, tá? Eu não acredito que essas coisas devem ser escondidas de quem está pesquisando a igreja, por exemplo, ou de um membro fiel que se dedica tanto, que trabalha tanto, que paga seus dízimos, que faz suas ofertas de jejum. As pessoas precisam ter as informações para elas tomarem suas decisões. Sem as informações, elas estão, de certa forma, sendo enganadas e escravizadas, porque talvez elas agiriam diferente se tivessem acesso a essas informações. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que compartilhem o vídeo e procurem fazer a pesquisa por si mesmos. Estou à disposição para esclarecer, para indicar as páginas da igreja. E vamos lá, estamos juntos, tá? O que eu mais desejo é que quem tem essas dúvidas não se sinta angustiado, não ache que está sozinho no mundo e o inimigo está colocando coisas na sua cabeça, tá? Porque essas coisas são verdades. E a verdade, ela é preciosa, né? O diabo, pelo contrário, né? Ele que é o mentiroso e o acusador com as inverdades.